Sem contar o que jogou o Botafogo. O Botafogo colocou o Palmeiras com muita dificuldade para jogar, muita dificuldade. O Praz, quando ele fala em relação à justiça ou injustiça, talvez a gente troque por merecimento. O Botafogo teve uma atuação para pelo menos levar um ponto do Palmeiras ontem, né? Contra o Palmeiras em Ribeirão Preto. Não levou. E acho que o Palmeiras ontem, William, fez um primeiro tempo que foi pior que o Botafogo, mas o Palmeiras melhorou no segundo tempo. O segundo tempo foi muito mais equilibrado do que o primeiro em relação às chances criadas, a finalizações. Agora, o Botafogo terminou o jogo ontem chutando mais ao gol do que o Palmeiras. Isso quer dizer que... O que é uma raridade, hein? Isso é uma raridade. E aí, o Everton aparecer tanto num jogo assim como apareceu ontem, ainda pela mudança em relação ao Danilo no meio campo, o Jailson teve mais dificuldade para jogar. Com a Atuesta, o time do Palmeiras ficou um pouco mais com a bola, por mais que o Palmeiras tenha errado muitos passes ontem. O Palmeiras demonstrou dificuldade ontem para jogar, para criar jogo mesmo. O Palmeiras cometeu muitos erros de passe, quando tentava sair da intermediária para jogar. Um jogo muito com o Piquerez aberto pela esquerda, um jogo que não foi tão bom para o Rony. Não foi tão bom para o Hendrick jogar ontem em Ribeirão Preto. Acho que o Botafogo dificultou muito a vida do Palmeiras. Pelo que foi o jogo, o empate me parece que contaria uma história melhor do que foi a partida do que a vitória do Palmeiras ontem em Ribeirão. William, tem uma coisa que a gente vai falar, que aí nós vamos voltar a analisar o elenco do Palmeiras. O Abel tem pedido reforços, né? Mas eu gostei do que ele falou ontem. Não é encher elenco, é resolver o problema do elenco, aquilo que você está precisando. E tem dinheiro para isso. Hein? Encher elenco, exatamente. Mas resolver. Daqui a pouco nós vamos falar mais especificamente disso. Mas estou falando do que o campo responde. Por exemplo, o Jailson voltou de contusão. São 8 meses inativo. Perfeito. Demora pro cara, ainda mais naquela posição em que a bola, a intensidade é diferente, a bola tá passando, é muito difícil. O sarrafo e também chegar num time para substituir o Danilo. Na verdade, até falava isso com o Prats no camarim, talvez o Jailson não seja o cara do Danilo. Talvez o Zé adiantado sim, o Jailson é mais contenção. Porque o Jailson era a aposta do Abel. Ele colocou o Jailson, não tô falando nem de outro, mas quando o Jailson veio pro Palmeiras, começou... Era ali, só que machucou. O que salta aos olhos é o seguinte, talvez as vitórias recentes do Palmeiras fizeram com que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, que acabou há pouco tempo, para o torcedor ou para alguns diretores, talvez tenha mostrado o seguinte, o elenco é bom, cara. Isso aqui dá pra, o time ganhou o Brasileiro. O Palmeiras tinha um belíssimo time, o elenco, faltavam algumas peças. Agora salta mais. Por exemplo, o Atuesta ontem. Sabe que eu brinquei muito com ele e tal, mas você vê que ele não fez o que era preciso. Que é essa bola longa, ele só acionava mais de lado, ele entrou pra Palmeiras ficar com a bola, mas tentar acionar e começar a armar de trás. Por isso que ele jogou um pouquinho mais recuado. Mas ele é o que tem menos crédito de todas as opções? Eu acho que ele teve mais chance que os outros, né? Sem dúvida. E não respondeu tanto. Mas isso aí é por isso que às vezes quando eu falo aqui de outras opções e de outras posições, é porque o Palmeiras fez uma aposta, ainda não deu resultado. Talvez seja o momento de olhar e falar, eu preciso de alguém que venha para me trazer esse resultado imediato. E eu acho que o Palmeiras precisa para ontem, para contratar um cara para essa posição. Aí, viu, Edu? Que me parece que tem que ficar muito clara. Igual o Danilo não vai ter. Não vai ter mesmo. Umas características não vai ter. Que o Danilo faz no meio campo. Agora, é possível montar um time muito bom, como o Palmeiras tem, com alguém diferente do Danilo. Um outro tipo de jogo, um outro plano para jogar. Agora, igual o Danilo não vai ter. É muito difícil um meio campista como o Danilo. Você vai perder em alguma coisa e vai ganhar em outra. Se vier o Matheus Henrique, o Mateuzinho, é um outro tipo de jogador. E o Palmeiras vai ficar muito bom. O próprio Jean Lucas é diferente. Com o Jean Lucas, que segundo o Pascoal também. era a primeira opção. Então, só que o Jean Lucas parece que quer continuar na Europa. Eu acho que a situação do Danilo, e é um desafio para o Abel Ferreira nesse momento, é encontrar um time tão bom quanto o Palmeiras já tinha com o Danilo, mas sem o Danilo. Igual o Danilo não vai ter. Vai ter um outro tipo de meio-campista. Mas eu acho que tem uma outra coisa aí que tem que ser... Boa tarde, Edu. Boa tarde. William, boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. Ao fã de esporte, principalmente, exatamente. Que a gente fala pra ele, não para agradar o Prats. Exatamente. Pontuar isso. Por mais que hoje ele merece que ele passou o creminho ali do Cristiano Ronaldo. Eu não quero me alongar no assunto, mas foram bons 40 minutos que acertaram minimamente. Aí ele foi minimamente. Ajustaram. De novo, a sua exigência tá baixa. Não, mas aí falar também que acertou, eu acho que é igual início de temporada, tudo bem. pouco a pouco, é jogo a jogo. Aí ajustaram o cabelo dele, sabe o que ele fez? Foi na garoa. Isso. Lá não foi. Toma chuva. É um penteado em pré-temporada, vamos lá. Eu tento, mas o Prats não me deixa falar sério. Agora, sobre o Palmeiras, eu tô de acordo. Não vai ter um novo Danilo. Só que eu acho que o que tá gritando, que tá ficando cada vez mais claro, eu acho que o Abel, sempre que fala, ele tenta pontuar isso, o Palmeiras, pelas mãos do Abel, ele sempre se reconstruiu, não necessariamente precisando de uma grande contratação. Ou você tinha alguém subindo,
ou você tinha algo muito inventivo e inteligente, uma boa sacada do Abel para cobrir buraco, ajeitar time, pensar alguma coisa para repor o que se perdia. Dessa vez não dá. Não subiu esse nome como Danilo, não vai subir. Sim. Não tem exatamente como você pensar peças dentro do elenco para tentar cobrir esse buraco. A capacidade ali de você se adaptar, ali em algum momento ela vai se esgotar e você vai precisar sim de uma grande peça. Eu acho que esse é o debate. Não é que precisa vir um outro Danilo, mas o que o Abel quer falar é que ano passado não teve a grande contratação, ele topou, teve título com isso. No ano retrasado talvez não tenha tido grande investimento, tudo bem, teve título com isso. Dessa vez ele entendeu que ele aguentou calado, mas uma grana entrou e ele está ali querendo sinalizar. Agora dá, né? Pedro, teve uma resposta dele, acho que antes do jogo, falando que alguém teria dito que ele não quer. Que não... Um grande craque. E ele falou que não sabe de onde tiram isso, né? Mas, assim, eu não sou repórter, vocês são repórteres, né? Vocês investigam a notícia. Eu só comento eu faço as observações do que eu vejo. E eu estava pensando em pegar os últimos 3 anos desde que o Abel chegou aqui. O Palmeiras não teve nenhuma grande contratação. Não teve. Não teve. Então, que ele deram. E ele foi fazendo. Assim, então, mas o que eu digo, não é que, de repente, alguém falou que não quer. São observações e tu chega a uma conclusão. Se tem 20 contratações, 3, 4 de peso, 2 de peso, que seja uma de peso, tu pode dizer que... Agora, se tem 20 contratações e nenhuma é de peso, então tu tem que eu entendo que ou o Palmeiras não conseguiu contratar, ou então não quis contratar, né? Porque a gente trabalha em cima de observações. E eu vou dar minha opinião em cima dos dados que eu tenho, do espaço amostral que eu tenho de observação. Então, a sensação que passa é essa. Mas você sabe, Praz, que quando surgiu a notícia, até vou dar o crédito aqui ao pessoal do UOL, Danilo Lavieri, que eu também não acho que ninguém inventa a notícia, alguém deve ter passado. Tal. Claro. Mas o que eu até olhava muito, não do caso do Danilo, mas se aquilo fosse verdade, por exemplo, dentro do vestiário, né, eu acho que procede, é uma informação que ele deu e tem que respeitar. Mas do caso do Abel, por exemplo, o vestiário não ia aceitar uma grande contratação. Eu acho que o elenco do Palmeiras, e você trabalhou com boa parte desses jogadores, têm um perfil diferente. Esse elenco não seriam que criaria uma rebeldia em torno de um grande nome. Mas eu acho que tem um outro ponto. Essa questão que toda hora a diretoria fala, nós reforçamos, nós renovamos o Gustavo Gomes, o Dudu, isso faz parte do futebol. Subiu o Hendrick. Porque se a gente vai voltar... Hendrick é um baita reforço. E esse Palmeiras que o Praz fala de reconstrução e sem reforços, eu vou voltar lá para Orlando, porque eu estava lá quando eu cobri a Florida Cup e o Vanderlei subiu, o Danilo, olhava o menino e ele falou, vou botar para jogar. Colocou não vão me dar um grande nome, eu vou botar para jogar. Esse processo também faz parte. Tem um pouquinho de Vanderlei Luxemburgo por ter dado essas oportunidades. Mas desde lá, Praz, então você vê que é o primeiro momento do Abel trabalhando com esses garotos que foram lançados pelo Vanderlei. Depois tem os fenômenos Scarpa e Veiga, porque já surgiam e já estavam lá, mas de fato se mostraram. Mas é mérito do Abel. Mérito do Abel, a posição do Rony encontrando ele como um falso centroavante. Zé Rafael. Até porque toda vez que a gente fala de um nome, vou lembrar aqui pra vocês que o Mike jogou de ponta. Por quê? O Palmeiras não tinha na opção. Exato. Sim. Até tinha, mas não dava a resposta. Mas o que seria o grande nome do Palmeiras? Esses jogadores todos que o Palmeiras ajudou a melhorar, e o Abel ajudou a melhorar, todos eles são campeões, multicampeões pelo Palmeiras, eles não eram grandes nomes há 3, 4 anos. Hoje eles são grandes nomes. Mas aí o que você está falando? Há quanto tempo? Há 3, 4 anos. Tem um processo, tem um caminho, tem um percurso ali. O que eu acho precisa-se para agora. E eles tinham grandes nomes junto com eles. Precisa-se para agora. Ele desenvolve um Veiga. Sim. Ficar só no exemplo do Veiga. Ele espera a maturação de um Danilo. Eu só discordo um pouco dessa teoria de que o Lucha é o grande inventor, porque não é que é só uma convicção do Lucha. Tem uma política do Palmeiras. Sim, também o Palmeiras queria que os jovens fossem levados ao profissional. O Zé Rafael, sim, ele mudou. O Zé Rafael mudou drasticamente. O Zé e o Rafael Veiga, para eles ficarem esses dois exemplos, foi um processo, não foi do dia para a noite. O Rafael Veiga chegou e foi emprestado. O Zé chegou e era questionado se tinha que jogar no Palmeiras. Então, assim, essa demora ou esse aguardo para surgir um novo Danilo não está mais cabendo, porque você teve uma perda impactante. Você perdeu numa tacada só, numa virada de ano, Danilo Scarpa. Você perdeu o seu jogador que te cobre o campo inteiro, que te resolve o problema nos 3 setores, que é um Danilo, e você perdeu o melhor jogador de uma conquista de título brasileiro, numa tacada só. Não é que foi algo gradual, perdeu o Scarpa, já estava no radar, contratou, aposta no Hendrick, está moldando alguém. Não, você perdeu 2 jogadores fundamentais. A gente não está nem falando de Dudu e Rony, não. Estou falando de Scarpa e Danilo, porque eu acho que o Dudu e Rony seriam outros 2 ali que ficaram, mas só os 2 não resolvem.
E aí eu acho que não dá mais para talvez esperar esse processo que você fala, porque há 3, 4 anos. Eu acho que essa é a urgência. Ivo. Essa é a pauta do Abel e bate no que o Praz fala. Ele nunca teve essa grande contratação. E não é nós, e agora também quer morder esse filé um pouco. E não é nós que estamos dizendo que o Palmeiras tem que contratar um grande jogador ou que tem que contratar jogador, né? Porque, assim, pode ser uma opinião nossa, só que internamente eles têm o entendimento de que não, de que esse grupo. Mas o próprio treinador falou, então, porque às vezes de repente, falou na coletiva passada. De repente o pessoal de casa pode falar assim. No jogo ele chegou falando isso, lembra, Praz? De repente o pessoal de casa fala assim, pô, mas eles querem que o Palmeiras contrate, isso aqui, quem é que diz que precisa? Não. É pontual. Treinador. E a pauta foi o Abel. E a Leila responde na segunda-feira naquela entrevista. E dá a sensação de que o clube, não só o Abel, mas o clube entende que tem que contratar, né? Por isso que nós estamos Exato, e o Palmeiras subiu. O Palmeiras, só uma coisa, ontem o Garcia jogou. O Palmeiras subiu 7 meninos da base para efetivar no profissional. 2 laterais muito bons. 2 laterais muito bons. O Palmeiras tem um trabalho muito bom na base, do João Paulo, da diretoria toda, é muito bom. Só que aí a resposta do jogador que dá é dele. Não tem o trabalho só da diretoria. Eu acho só que o Palmeiras tem que tomar esse cuidado, porque às vezes você lança o menino, o Hendrick é um ponto fora da curva. Sim. Mas você começa a colocar, não, nós já subimos 7, tem os reforços aí, os 7 jogadores. Talvez os 7 não deem a resposta que todo mundo queira a curto prazo. E contratar esse grande nome, não é que nós estamos falando aqui de Soares. Não, se for um grande nome, é só se for o Soares, se for o Gerson voltando. O que seria grande nome? Um grande nome pro Palmeiras hoje. Matheus Henrique é um grande nome, você acha? Se ele vier e resolver o problema, na minha opinião, eu acho que ele tem condições de Mas resolver. também não é a mesma característica. Mas não é o cara. Porque o Palmeiras não vai ter mais o Danilo, como você bem falou, mas o Palmeiras precisa se movimentar no mercado até como uma resposta. Por quê? Quem tá na mesma prateleira que o Palmeiras? Eu acho, Flamengo. Eu acho que o tal grande nome... E o Flamengo tá fazendo o quê? Se movimenta sempre. Eu acho que são duas realidades de mercado muito distintas. Mas o tal grande nome, para a resposta do Prado, né, que ele fala, quem seria o grande nome? Eu acho que não é o jogador X, o fulano de tal. Eu acho que é uma grande peça que chegue, resolva, não dependa de adaptação do Abel, o Abel ter que potencializar até ela desenvolver, ou que não dependa de 6 meses, 1 ano, 2 anos para se encontrar no time como foi um Zé, como foi um Veiga. É um cara que chegue estabelecido. Não é um novo Danilo, é um cara que chegue estabelecido. E tem, Pedro. Eu acho que você precisa garimpar no mercado. Eu acho que você precisa garimpar no mercado. Dúvida. Não, eu acho que você precisa garimpar no mercado. Não é possível quando você tem uma sinalização de 8 meses que o Danilo pode sair... Ele vai no que o Ivo falou, a qualidade custa caro. É lógico. Mas eu acho que quando você tem uma sinalização de 6, 8 meses que o Danilo vai sair, você tem lá o seu departamento que está mapeando isso. Ah, com certeza. Quando você tem uma sinalização de venda concretizada do Scarpa, meses antes dele se desligar, você tem alguém mapeando isso. Eu acho que tem oportunidade. Não é exatamente que jogador brasileiro está fora e pode voltar. Não. Que jogador pode ter no mercado sul-americano que pode render, que pode encaixar. Não precisa ir muito longe. Não é o caso. Não estou dizendo que seria a solução para todos os problemas. O Corinthians pega um Fausto Vera sem necessariamente ir buscar na Europa um brasileiro que não tinha chance. É um grande craque do futebol mundial? Não. Para nível brasileiro, ajuda muito? Eu acho que ajuda. Então, assim, não é que você vai ter um novo Danilo, mas é você trazer alguém que tenha a capacidade de responder rápido. Eu acho que o tal grande nome que o Abel fala eu preciso de gente que me resolva. Pedro, estou cobrando 20 milhões de euros no jogador para chegar aqui, patamar de seleção brasileira, outra seleção. Eu quero gente que resolva. O Palmeiras hoje não tem essa pessoa que resolva. Vai depender de novo do Abel potencializar alguém, ajustar. Então, mas aí tem problema. Eu só queria falar processo. uma coisa aqui. Ô Pedro, você está falando uma coisa que eu vou passar para você, que eu tomei todas as anotações aí. Assim, todo mundo aqui confia no trabalho do Abel. Sim. Porque ele já comprovou muito. Isso. Né? A gente não confia de maluco, porque a gente foi com a cara dele. Não, ele está indo num processo, está indo para o 3º ano, né? É curto ainda. Mas ele já provou, já mostrou a capacidade para recuperação de jogadores que há 4 anos, não era nada, hoje são grandes jogadores e tal, etc. O trabalho é maravilhoso nesse sentido. Mas você achar que assim, é automático, o cara faz isso, então pode colocar lá que ele vai recuperar, pode deixar que ele vai achar alguém. Eu vou dar um exemplo aqui. O Renato Gaúcho, quando ele chegou no Grêmio, o Léo Moura, que todo mundo já dava como aposentado, arrebentou naquela temporada lá com ele. O Cortez meio folclórico, até arrebentou. Jael, lembra o Jael, o Cruel? Sim. E o Jael rendeu com ele, mas não sei quem rendeu com ele e tal. Diego Souza. Aí virou uma coisa do tipo, não, o cara tá meio largado, o cara tá meio desacreditado. Põe lá que o Renato recupera. E a gente sabe que não é assim. Quantos outros ele não conseguiu recuperar? Né? Como o Thiago Neves, como o Lucas Silva, o próprio Luan que chegou um momento e falou, não dá mais. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Tem vários atletas assim, e não é mágico. Então assim, o Abel que faz o trabalho excepcional à frente do Palmeiras, excepcional, uma hora
Gente, pelo amor de Deus. A gente acredita tanto no Abel, a gente sabe tanto da competência dele, Sim. a gente acredita tanto nele, que, mais uma vez, eu vou dar o braço torcer, vou bater palma pra ele, porque ele disse que precisa, jogador. Ele disse que precisa, exatamente. Ele tá mas falando, sabe gente, por me quê? ajuda aqui, né? Mas vamos lá, porque eu sei que o Prato está indignado e ele manifesta isso até no olhar dele. A gente olha aqui as últimas contratações do Palmeiras. Atuesta, Merentiel, Flaco Lopes e o Tabata. Olha o perfil de O contratação. Navarro eu nem vou colocar, porque o Navarro Todas foi antes. avalizados pelo treinador. Calma, Peraí, É bom a gente pontuar, né? Perfil de contratação. Mas não o é que eu tô jogador que tá falando? chegando para resolver e Isso. entrar no time direto. Mas Então, o treinador que é o que ele conhece quer agora. Tudo bem, e avalizou todas as mas contratações. aí, vamos lá. Essas daí. Isso aqui. Ok. Aí, desses daqui, qual hoje vocês apontariam, bom, esse aqui tem espaço no time titular? Porque é o seguinte, a gente às vezes esquece que o futebol tem 11 atletas, mas para ganhar campeonato e temporada ser bem feita, tem que olhar o elenco todo. Se o Veiga tem 3 amarelos, não nem vou falar se joga? machuca, porque eu não quero que ninguém se machuque. Claro. Toma 3, quem joga? O Tabata. Ele ganhou, porque eu tô falando de caras que tiveram minutagem, não tô falando de cara, não teve chance. E a gente tá falando de cara, eu não tô dizendo que eu sou contra falar esses Flaco caras. teve menos aí, né? Foi o que teve menos. Porque é pior dos outros. Aí o que acontece? Esses. O quê? Não é tão bom igual. E aí o que acontece? Esses caras ainda estão buscando um espaço. Sim. Por isso que eu falo que o Palmeiras precisa olhar o mercado agora e esquecer esse perfil. Porque o futebol ficou eu muito... discordo disso. Então, mas sabe qual é sempre a minha posição? A política do Palmeiras é uma Então, política se o muito bem Palmeiras, feita se em o relação ao Palmeiras futebol. continuasse nesse Não quer dizer perfil... que ela não possa ser Não, aperfeiçoada, mas sabe por quê, mas eu Prats? acho que você ter uma mudança Não. drástica quanto a isso é um erro. Ó, mas deixa eu te falar, não mudança drástica. É uma contratação E outra Vocês coisa, estão falando em Prats, relação a jogadores quase Prats, que testados não. aprovados acima da média. Vou te acima falar de uma qualquer coisa. suspeita. Não tem isso, Ó, gente. mas deixa eu te falar. Não tem como a gente falar o seguinte, traz Ó. o volante que detonou no Penharol. Ninguém tem uma garantia que ele vai chegar Ó. aqui e detonar no Palmeiras. Não, mas não é. Mas Deixa eu é te falar uma exemplo. coisa. Mas o Prats Esse tá bom perfil, nisso. deixa eu terminar aqui, Eu acho William, que pode ser pra falar uma coisa. aperfeiçoado, mas com pequenas Mas sabe por que eu tô te falando? Se a gente continua nesse perfil aqui, ó, esse perfil, cara dessa mesa não jogava. Palmeiras buscava um goleiro, tentou com o Bruno, Deola. Vamos contar. Sabe quem foi buscar? Um cara que resolvia a curto prazo, Fernando Praz. Que quando chegou e pra muita Sim, gente. mas era um outro E ele Palmeiras sabe também. disso, a gente já falou Não, quantas mas era um vezes. outro Palmeiras, E Edu. esse não, mas não tô falando O Palmeiras disso. de 2013 não é igual o Palmeiras Mas de eu tô falando que o 2010. Palmeiras precisa de alguém pra chegar e resolver. O que eu acho é o seguinte... Não dá mais pra ficar de aposta. A linha do Edu, ela tá certa. Isso aqui é um perfil. Avalizado ou não pelo Abel, e foi? Sim. Isso aqui era um perfil. Correto. O que a gente está debatendo é que o Abel, quando ele fala, e a Leila, quando vai dar entrevista, eles estão concordando que, para esse início de 23, o primeiro semestre, quando for fazer, cabe uma mudança de perfil. O que vocês Ninguém está estão buscando olhar, ele comercial para volante. Complementando. Vocês querem o Gerson. E outra, eu não queria que Nesse nível, não, não. eu não quero que dispense esses caras, não. Seria Eu ótimo. quero que eles podem dar Então, chance. mas aí que tá. Eu acho que eu não acho assim, ó. Calma aí, Você por que ganhou não tem tudo em como? 2 anos de um jeito, tem que manter pro terceiro ano. Não se sabe se o que você fez em 2 anos anteriores, se vai dar certo no terceiro ano. Pode não dar certo. Sim. Ninguém tem uma fórmula mágica e pronta Mas, pra ô, isso. Prati, do primeiro, Acho que o segundo, Palmeiras... segundo, terceiro, você não perdeu gente como escapa. Não, mas o Palmeiras fazer uma mudança drástica hoje... Não é drástica, é Mas uma. A gente é tá pedindo- uma, é isso aí, é uma, Mas aí duas no quem máximo. Tá, e repito o que o Gente. Praz falou que é importante. Quem tá pedindo não somos eu, O Palmeiras Edu, escolheu, William e o Palmeiras Praz. escolheu A assim. gente tá na mesa. Ele do escolheu Palmeiras. sair Felipe Melo, Claro. escolheu sair o William Bigode, escolheu... Ela é outra dinâmica. Então, quer dizer, agora não. Agora ele não escolheu sair os dois saíram. Exatamente. Sim, mas é que tá, Exatamente. Praz. Eu acho que é um dilema aí. Você vai tentar trabalhar com esses jogadores que talvez em 3, 4 meses não deram uma resposta muito boa, mas o treinador observa que eles têm um Não, mas não, grande os novos que vão chegar não vão excluir aqueles Não ali. vão excluir. Não vai, exatamente. Mas é que tá, até Prati. porque Acho não até tem que ninguém aqui ajudam. pra posição do Acho até Danilo. que não ajuda tem a ali. desenvolver alguém. o cara, Não porque tem a um cara pressão pra tá posição do maior. Danilo aqui. Acima de qualquer Não suspeita. tem. Dá pra tirar isso Contratar tudo fora e alguém, trazer contratar o pra- seguinte: chegou, põe a camisa e joga. O que a gente tá falando aqui é isso. A gente está defendendo que talvez você não traga uma aposta de defesa e justiça, um que foi bem no Racing, um que foi bem no Sim. Independiente, para trazer o Gerson. Tô falando do Gerson como exemplo. Claro. Sim, Mas vale para outro. Sim, a Mas, figura. Prats, tem um trunfo na manga do Palmeiras que é importante. Se você ligar pro jogador e falar vem pro Palmeiras, o Palmeiras é multicampeão, é um time Sim. que tá pronto. Baita estrutura, tremendo treinador. Eu sou volante. Torcida incrível. Eu sou volante. Aí Você? eu falo, vou dar um exemplo, eu sou Ah, volante. tá, Tocou meu você- telefone, é o Palmeiras. Eu falo, pô, Palmeiras. O Praz sabe disso, que tem jogador, tem time que liga, o jogador faz isso aqui. Vamos ver se o outro liga. Depois a gente liga. É ou não é, Praz? Tem time que liga e o cara olha e fala assim: opa, Não, o Omar Feitosa falava, quando era diretor, não atendiam. Depois começava a ligar para ele. é isso. Então, sabe, eu entendo o que você está falando. Eu só critico
E esse momento eu acho que pede mudança de foco, não de trabalho todo. Não de metodologia, também não acho nada disso. O Palmeiras precisa de jogadores que cheguem para É que nem dar uma resposta formar imediata. um clube. O clube vai ter um perfil jovem. Tudo bem, mas não é Claro. só jovem, tem que ter experiente. Vai ter um time mais experiente, mas tem que ter jovem. É uma mescla, Esse é o ponto. um complemento. Não é que é só isso aqui e não é que é só medalhão Não que e não vai pesadão deixar de a partir de contratar agora. jogadores Só com que esse eu acho que perfil, né? depois de 3 temporadas, o Abel traz um debate que eu acho Principalmente válido pelas peças que perdeu. desse cara que chega para jogar e resolver com custo maior. Medalhão, como queiram chamar, o craque, o titular incontestável. Ele trouxe essa pauta. Ele trouxe essa Por exemplo, pauta. hoje se sai. É ele que vira e fala, Gustavo qualidade custa dinheiro, não é só aposta, não é Se só sai Gustavo lapidar, Gomes, não é só se toma um potencialidade. terceiro Não tem qualidade. amarelo. Não, se sai, se é vendido, sim. É isso. Tu tem que Ó, trazer um outra cara. coisa, sabe por como a pressão começa a crescer, desnecessária e às vezes acontece? Nós já estamos vendo manifestação de torcedores organizados contra a presidente Leila Pereira. Tem um outro contexto. também. Que tem um outro contexto. Eu vou ver no carnaval tudo, mas eu tô olhando a questão da bola. Micro. Tô olhando a questão da bola. O Palmeiras precisa ser pressionado, cara. O Palmeiras acabou de ser campeão brasileiro. O Palmeiras não precisa. O que eu acho é quando o torcedor fala assim, pô, precisa de jogador, precisa mesmo. Porque agora, não é que só o torcedor fala, o treinador falou. Agora, quando eu falo jogador, eu acho que o Palmeiras precisa contratar um ou 2 jogadores. Já tá bom, mas que cheguem para resolver. Se vier de novo nesse perfil, não vai resolver. E nós não estamos falando que o treinador falou de polêmica, o treinador pediu. Não, nós estamos usando Estamos partindo de uma a declaração competência e o crédito que o treinador tem para compactar das nossas opiniões, né? Porque Claro. a gente achar que precisa é uma coisa, mas internamente a gestão é outra. Né? A gente acha que o Grêmio precisa contratar não sei quem, mas internamente eles. Não, dá para ver que internamente eles também falam. Como o Abel falou, a presidente falou. Então, eu acho que uma contratação, principalmente pelo perfil dos dois que saíram. São o perfil de jogador de seleção brasileira. Gustavo Scarpa, como falou, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Danilo foi convocado. recentemente convocado. E eu acho que já tem uma quantidade boa de, não vou dizer apostas, mas jogadores com margem de progressão, que vão precisar de um agora tempo. você pode pra se mudar adaptar. minimamente esse perfil. Porque aí vieram todos de ligas diferentes. Não é fácil, cara, tu chegar e se fosse um time menor, beleza, mas chegar no Palmeiras, numa liga diferente, entrar no Palmeiras, num time campeão, e com o sarrafo lá em cima em termos de comparação. Porque o cara que chegar vai ser comparado com o Danilo. Mas o Danilo joga mais. O atacante é comparado com o Bigode quando estava aqui. Então, assim, é diferente o momento. Você vê que ontem entrou o Navarro. E aí até, cara, saiu o Hendrick, entrou o Navarro. O Navarro foi testado durante a pré-temporada como armador. Isso aí tá claro. Sabe quando? Imagina, você é diretor de futebol, e eu acho o Anderson super competente. Mas você imagina você na beira do gramado, tá vendo o treino aí, quem vai ter no time reserva tá o Navarro armando. Nada contra o Navarro, porque eu acho que é um jogador com potencial de crescimento. Mas você olha e fala, pô, o cara é centroavante tá armando. Pois é. O que o meu técnico... Isso tem algumas coisas que o campo vão responder. Mas o técnico ele tem o direito de fazer testes Claro, nos muitos, treinamentos. aliás, Olhou, viu uma característica, Sim. falou, poxa, se eu mexer aqui... Aí tá ele o encontrou posições diferentes para alguns que a gente achava. Exatamente. Sim. Tem um mérito danado, a gente não pode descartar o mérito do cara no treinamento. Falei, esse cara aqui sei lá, ele é o atacante, se eu puxar aqui ele pra trás, parece que o cara que é meia pode puxar pra lateral. Ele vê valores ali que a gente às vezes não vê, então aí a coisa às vezes dá certo. Cada uma posição, atua na outra também, ajuda. Isso aí é um baita mérito do treinador. Agora sim. Só que, mais uma vez, né? Se ele tá lá no dia a dia, ele fez tudo isso e viu o que precisa, Então, quem é a gente para pois dizer é, isso? Que não, discurso. eu acho, eu me sinto na obrigação de comentar em cima da percepção dele, porque ele tem muito mais condição de avaliar do que qualquer um. É isso mesmo. Gente, esse discurso do precisa de 1, 2 reforços do Abel, ele não é do domingo da semana passada. Esse discurso a gente já mostrou aqui, ele é de outubro do ano passado. Onde ele fala, estamos bem, o elenco é esse, maravilha Não, e mas tal. em outubro ele falou No que não precisava, máximo, não se não foi? saísse, falou né? que precisava, não precisava, não. Ele falou o seguinte, olha, o time é esse, o elenco é esse, já sabia que o Gustavo Scarpa ia ser vendido, já estava vendido, inclusive, já sabia que não ia contar com o Scarpa para esse ano, o Danilo é que foi de sopetão agora. Mas já tinha uma conversa, mas sim. certo era o Scarpa, né? E, ó, a gente vai precisar no máximo 1, 2 reforços no máximo para essa equipe. A gente mostrou aqui, ele falou isso em outubro. No máximo 1, 2 reforços e pronto, é isso. Quer dizer, esse discurso não é de agora, ele já está alertando lá atrás. Por quê? Porque já sabia da ausência do Scarpa e muito possivelmente já tinha a conversa do Danilo. Sai para lá, para cá, Danilo, pode ser e tal. Ainda que não tivesse a venda concretizada Gente, como o Scarpa, é bom lembrar, a Leila avisou. O Danilo não sai no meio do ano. Isso, Mas exatamente. A janela de verão. Exatamente. Nossa, no caso. Agora. Sabe quando isso vai Ia mudar? acontecer. Dia 29. Porque 28 é a Supercopa, né? Isso. Que
que eu não queria lembrar, porque o Pratos fala que você só fala desse negócio de É, que não vale nada, né? O William tá alucinado por esse sabe jogo. que a Supercopa... Qual é o jogo mais importante agora de começo de Supercopa. temporada? Embora o senhor Depois tem o Mundial do Flamengo, tem Recopa. Esses são jogos grandes, são jogos pesados. O senhor não goste de Supercopa porque remete a título, o senhor é contra a alegria. Não, e a isso Supercopa... Ele gosta de quem perde. A Supercopa é simples. Dia 29 de janeiro. Se o Palmeiras perde a Supercopa, aí você vai ver se não vão buscar a gente. Posso falar uma coisa? Se ganha. Posso falar uma coisa? Aí se ganha, sabe o que vai acontecer? Vai ficar assim, talvez se iluda de novo, que, pô, Não, dá não pra é segurar ilusão, o Edu. elenco. Não, Pode ser não, pode Prats, ser. Mas o Cino entra em campo, hein? Não. Você não Bem, gosta de olhar pra frente, planejamento não depende do jogo. Independente do resultado, vai se buscar. E independente do resultado, está se buscando. Assim, eu vou falar O resultado só acelera. Eu vou falar pelo pouco que eu conheço lá de dentro, sabe? Pouco? É, Pouquinho. Quanto tempo você ficou lá 7 mesmo? anos. 7 anos. Pouca coisa, né? Desde o ano passado que ele falou, em outubro, sei que, essa conversa do Abel, já estão mapeando, já estão. Agora, não dá para entender. Demorou, hein? Não, isso. Aí é outra situação. O porquê de não ter fechado ainda. Aí é outra situação. Aí é difícil pra gente saber, porque tem outras partes envolvidas. Mas que tá procurando, que tá tudo mapeado, inclusive outras posições, Claro. que pro ano que vem, ou quem sabe pro outro ano já tem uma questão de renovação, já tá tudo mapeado. Entre a sala do Anderson e do Cis tem uma sala só para análise de mercado. Ninguém acorda segunda-feira, vou ver o que tem hoje aqui. Pô, vendi o Danilo, vou ter que trazer. Quem vai? Aí, que nem eu vi um tempo atrás, não vou dizer o nome do clube. Eu falei, tá, mas análise de mercado nós não tínhamos. Criamos agora, temos 2 caras, mas é muito material. Isso aqui tá. Como é que são os processos para contratação e avaliação do jogador? Indicação. Mas de quem? Mas por que você vai dizer o nome do Indicação. clube, ô Prazo? Não, Aqui importante. é Não, jornalismo. indicação. Tem que falar, não, não, indicação. De novo, Você está contando o milagre não Vamos, William, vamos, William. Isso aí é fonte, rapaz. Deixa quieto. Você sabe que uma vez... Que aula é o jornalismo que Esse você quer dar negócio pra de... ele? Não, senhor. Esse Ele negócio... tá certo. Esse negócio... Falar pra quê? Vamos trouxer uma informação assim. Isso, revela. É isso Guarda aí, aí. tá no bolso, tá E no esse bolso. negócio de indicação... aparelho móvel. O indicação é sempre... Eu tenho medo. Porque esses dias um cara falou assim, pô, esse jogador joga muito. Aí devia o DVD. Mas o bom era o editor. O editor fez uma coisa com o DVD dele que parecia... sabe? Era o Edson Arantes do Nascimento. Era, olha, pegava... Agora tem DVD que o cara é tão ruim que ele põe 3 vezes batendo lateral. Replay Você batendo já tá falando lateral. do meu, até o meu, é bom. Seu DVD é louco. bom, para. Você falha no DVD ou não? Não, tá louco. Não é uma reposição. Nada, não espalmo. esquece. DVD tem cada editor. Jogo até bem com os pés. Tá vendo? Drible no vaso. Manda pro Prato pra ele ver. Isso é a lei da vida, né? Você vai comprar... Tem que ver o lance. Sei lá, você vai comprar um carro novo. Aí você monitorou, tá em dúvida entre 3 carros. Aí chegou outro, não, porque eu tô com uma indicação pra... Se fosse bom, você já tinha visto. É lógico. Se fosse bom, você já tinha visto. Isso aí acontece com Isso é a lei da filtro vida. de rede social. Tem gente que você vê... Essa indicação é boa pra quem, né? Você usa muito filtro? O cara bota tanto... A pessoa bota tanto filtro Quem bota na rede tanto filtro? social. Você que aí bota quando muito chega pra te encontrar, você fala, cadê o filtro? Que só vem aqui não veio, só vem a a pessoa. pessoa. Você já passou Edu, eu por te isso? vejo com filtro. Eu te vejo com filtro. Eu também, Que é com filtro. limpo. É? Maravilhoso. Cauã? Sim. Cauã Só vou Raymond. falar uma coisa pra você, o Cauã Raymond. Falar uma coisa pra você. Você está jogando a projeção. Vou usar seu caderninho aqui. Você está jogando sua projeção pro dia 29, é isso? Posso falar uma coisa pra você? Que é 28 jogos. Se perder pro São Paulo no final de semana. Segunda-feira. E a virada ontem na Araraquara com 10. Calma, vamos chegar lá. Se perder para o São eu Paulo também no acho que- final de semana, não precisa nem esperar dia 29. Perder para o São Paulo, o clássico, primeiro clássico aí do Campeonato Paulista. Eu acho que aí segunda-feira o barulho já está maior. Muito resultadista. Eu acho que Tem que ver como vai ser o jogo, o Já desempenho tem da uma, equipe. já vai começar porque é o seguinte. Presta atenção, meu filho, presta atenção. Deixa eu falar uma coisa. Resultado não dá título? É o que dá título. Obrigado, Prates, muito obrigado. Então o negócio é Tinha o um seguinte. amigo nosso falava o seguinte, William. Quando você vai perguntar pra alguém um jogo que você não viu, você pergunta como jogou ou quanto foi? Aí, não, quanto foi, mas depois você explica como que foi o jogo. Primeiro me dá o placar. Você pergunta quanto foi. Aí você fala 2-0. Não, mas como que faz? Você começa a Né? contar. Aí Não, vai, você bem. começa pelo placar, não é isso? A pergunta Não, mas é você quanto tá foi o muito jogo? pragmático, É isso. William. Eu acho Quanto que foi o jogo? você, como formador de opinião, Né? apresentador, tá muito preocupado com o resultado. Vamos analisar como que Mas foi tem a treinador que peleja. fala. Mas o Abel falou isso ontem na coletiva, viu, meu querido? Você viu a coletiva do Abel? Pode acelerar os processos, mas não pode mudar os processos. Exatamente. Agora, o Abel ontem na coletiva falou, tem que ter resultado. Sim, ele falou. claro, Ele claro. falou. E ele disse mais, hein? Só quem O não que gosta nós de vitória, fizemos, Prates. Não, e exigência o alta, que né? nós Isso vai fizemos o ficando ano baixo, vai ficando passado, qualquer coisa. ele falou, o que nós fizemos o ano passado, acabou, começamos do zero esse ano. É isso. Abel que falou, não sou eu que estou falando, o treinador do Palmeiras que falou isso.
Ele não acredita. mentalidade Na gente. dele. Você não acredita na gente? Vai lá.